A minha saudação nesta manhã para com os meus irmãos, amigos, seguidores, simpatizantes é com a paz do Senhor Jesus, e que esta paz seja multiplicada em vossos corações mediante o conhecimento de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, eu quero fazer aqui uma breve reflexão no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, especificamente no versículo de número 7. Nós sabemos que o capítulo 24 até o capítulo de número 26 são capítulos de cunho escatológico, que trata da disciplina teologia, escatologia. A escatologia é o estudo sobre as profecias alusiva aos finais dos tempos, aos últimos dias da história da igreja sobre a face da terra. E aqui no capítulo 24 de Mateus, eu quero contextualizar esse texto, que diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pertes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Eu poderia falar especificamente, detalhadamente, sobre estes sinais da volta do Senhor Jesus, que é nação contra nação, reino contra reino, guerras, Eu poderia falar também sobre fomes, e falar também sobre as pestilências, que são as epidemias. Mas eu quero me conter em terremotos. Por quê? Porque hoje nós tivemos um terremoto de magnitude 8,8 na escala Richter, na região da Rússia. Atingiu o Japão, atingiu os Estados Unidos com tsunamis, E nós sabemos que a escala Richter, ela que mede, a potência desses tremores de terra, Essa locomoção de placas tectônicas que atinge a superfície da terra, A crosta terrestre. E quando nós falamos de terremotos, alguém pode dizer: não, mas sempre houve terremotos na terra. É verdade, sempre houve terremotos. Agora, você tem que observar que do século XX para o século XXI, os tremores, os terremotos, eles têm aumentado. A frequência tem sido maior. Existe uma sismóloga chamada Alice Walker, ela é britânica, e ela faz estudo de sismologia, E nas suas pesquisas, ela chegou à conclusão que do século I até o século de número 19, houve 1.600 tremores de terra. Em 19 séculos, houve terremotos de 1.600 terremotos. No estudo dela, no século XX, isso aí quintuplicou, Foi para 6.500 terremotos na face da terra. Jesus, quando ele estava no monte com seus discípulos, eles perguntaram: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E quando acontecerão essas coisas? Então, os sinais da volta do Senhor Jesus, ele discorre no capítulo 24, que é a multiplicação de seitas e religiões falsas, falsos profetas, terremotos, fomes, epidemias, multiplicação do pecado. Então, o Senhor Jesus coloca esses acontecimentos como sinais da sua vinda. Nós não sabemos o dia, nem a hora. O próprio Jesus, como homem, porque Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Jesus, como homem, ele tinha limitações, Então ele disse: nem o filho do homem e nem os anjos sabem daquele dia e hora, a não ser o Pai. Quando Jesus ele é glorificado e volta para a direita do Pai, ele é Deus. Então, como Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Tá certo? Então, o sinal de terremotos é um sinal que está acontecendo com frequência.
Tivemos aqui alguns terremotos aí já, recentemente, em várias nações. Mas alguém pode dizer, sempre houve terremoto, mas é verdade, né? Mas a frequência só está aumentando. Então isso aí é que serve de sinal, a frequência com que está acontecendo, e os terremotos estão aumentando de intensidade, né? Está aumentando, é 8,8, é 9, é 7, está aumentando a intensidade. Então, meus amigos, Jesus está às portas. Jesus irá voltar conforme ele disse, né? Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos o lugar. E se eu for, virei novamente, para que vocês, onde eu estiver, vocês estejam comigo. Então Jesus, ele mesmo disse que voltaria para vir arrebatar a sua igreja de sobre a face da terra. O arrebatamento é uma profecia. E essa profecia, ela irá se cumprir como todas as outras profecias que faziam alusão à vinda do Messias se cumpriram. Então estejamos nós atentos, lembremos da parábola das 10 virgens, né? 5 loucas, 5 prudentes. As prudentes se prepararam para o evento, as loucas não se prepararam, né? De repente o noivo volta e as que estavam preparadas, diz a Bíblia, que entraram para as bodas, né? Nós temos uma bodas do Cordeiro, onde Cristo se casará com a sua noiva, que é a igreja. A igreja é a noiva de Cristo e Cristo é o noivo, né? E a Bíblia diz no livro de Apocalipse que bem-aventurados são aqueles que são chamados as bodas do Cordeiro, né? Então nós iremos breve, nós seremos arrebatados. Paulo diz que será num momento, no abrir e fechar de olhos, ante o tocar da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Então fique atento. Pedro diz, olha, vocês estejam atentos à palavra profética, porque é como a lamparina, uma candeia que alumia em lugar escuro, até que a estrela d'alva resplandeça em nossos corações. Pedro também diz, olha, está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Vamos estar como as virgens prudentes, meus amigos. Jesus vai voltar, preparados ou não. Jesus virá para buscar a sua igreja. Se você estiver preparado, você irá subir. Se você não estiver preparado, você ficará para sofrer as sanções e as perseguições do anticristo, da besta que emerge das águas, da besta que emerge da terra. Então fica aí esta palavra de reflexão. Os terremotos estão acontecendo, os tsunamis, né? Jesus disse, os homens desmaiarão de pavor, né? Na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Então nós estamos vendo aí os oceanos agitados pelos tremores de terra. Jesus está voltando. Não duvide, não seja incrédulo, prepare a sua vida. A Bíblia diz, em todo o tempo sejam alvos teus vestidos e nunca falte o azeite sobre a tua cabeça. Fica esta palavra aí do evangelista Mário Porto, de Imperatriz, Estado do Maranhão, filiado à Magna Convenção Comadésima, Estado do Maranhão. A paz do Senhor.